Sejam todos bem-vindos ao canal TV CEARA. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a influência do Espiritismo no progresso, das perguntas 798 a 802. Na pergunta 798, o Espiritismo se tornará crença geral ou sua aceitação ficará confinada a algumas pessoas? E eles respondem que certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará o lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar isolados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. O que é que eles querem nos dizer? Que a transformação ou o conhecimento que a doutrina espírita nos passa vai se tornar generalizado. A crença em Deus, na evolução do ser, na pluralidade dos mundos habitados, na reencarnação, na possibilidade de estarmos em contato com o plano espiritual, uma série de questões que o Espiritismo nos ensina e que serão de conhecimento de todos. Um dia as pessoas estudarão isto com muito mais facilidade, todos esses ensinamentos. Mas sempre terão aqueles, enquanto o mundo não evoluir mais, sempre terão aqueles que estão voltados para as suas ideias pessoais, ou por medo, ou por materialismo, ou por interesse, que ficam defendendo uma posição, muitas vezes mais por orgulho próprio, do que realmente por qualquer outra intenção. Porém, todos um dia constatarão, porque todos nós viemos do plano espiritual e todos nós voltaremos para o plano espiritual. Essa é uma viagem que já fizemos várias vezes. E apesar da inconsciência do ser humano para o lado espiritual da vida, mas todos nós despertaremos, porque todos nós constataremos esta realidade. Kardec faz uma nota. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente, com os que a professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo dissipará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e lhe serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Para o cristianismo foi uma luta muito mais intensa, muitos morreram, muitas guerras foram feitas em nome do cristianismo. Então o cristianismo ele veio como uma base, porque a doutrina espírita tem por base a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Foi o próprio mestre quem guiou todo o processo de codificação. E isso não foi feito de um ano para o outro, de um dia para o outro, foram centenas de anos preparando todo esse advento para que o Espiritismo pudesse vir esclarecer o ser humano para promover a evolução da sociedade como um todo. Na pergunta 799, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso?
destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Esta solidariedade que o Espiritismo vem nos mostrar, vem nos ensinar, nos ajuda a entender que realmente somos todos irmãos. Estamos aparentemente divididos por seitas, por religiões, ou por países, por civilizações, por culturas, por estado social, porém somos todos irmãos, fazendo estágios em várias formas e durante os nossos processos reencarnatórios, em várias situações, em vários aprendizados diferentes, mas tendo sempre como objetivo a evolução. E geralmente nós retornamos para aprender aonde nós mais erramos. Então nos é dada a oportunidade de voltar, de refazer o nosso caminho, de aprender através do amor, de trabalhar pelos nossos semelhantes de tal forma a resgatarmos todos os nossos erros pretéritos e a desenvolvermos novas aptidões para o futuro. Na pergunta 800, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Então, não dá para dizer assim, poxa, mas será que vai mesmo acontecer o desenvolvimento? O homem está tão materialista. Nós poderíamos pensar assim do mundo de hoje. O homem está tão materialista, a sociedade está tão materialista, apresentando valores tão diversos da lei divina, tão afastados de Deus. Será mesmo que o Espiritismo pode fazer alguma coisa pelo mundo? E eles nos respondem assim: conhece bem pouco os homens, quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. Ninguém vai se transformar de uma hora para outra. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Vai haver necessidade de que haja o desenvolvimento de futuras gerações, que essas gerações que estão promovendo o materialismo, que estão promovendo a dor, que estão tentando dissipar com os valores e afastar os seres de Deus, que essa geração se apague para que as novas gerações venham a descobrir os valores morais. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo veio para rasgá-lo de alto a baixo, mas enquanto espera, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria ajudado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Hoje, o que nós temos que pensar é transformar as nossas vidas com esses conhecimentos espirituais adquiridos através do Espiritismo. Influenciarmos através do nosso exemplo aqueles que estão à nossa volta. Educarmos as nossas crianças para que elas tenham esse conhecimento espiritual, para que elas cresçam com esse conhecimento espiritual, para que não venham a sofrer tanto quanto a maioria que hoje está tão desequilibrada, tão perdida, sofrendo tanto por causa dos seus desequilíbrios emocionais, em função de não terem tido uma educação espiritual. Na pergunta 801, por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Por que só agora veio a doutrina espírita? E eles respondem que não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Eles fazem essa comparação. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora.
Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que agora começa a frutificar. Então, muitas coisas, o homem do conhecimento da lei de Deus, do cristianismo, muita coisa foi deturpada pelo homem. E hoje nós temos a doutrina espírita que nos serve de base, para compreendermos o que acontece ao nosso redor. E as obras básicas são importantíssimas serem estudadas, porque se não forem estudadas, e não é só uma leitura breve, é ser realmente estudada, nós não teremos aquele conhecimento do todo da doutrina espírita. Nós ficaremos com conhecimento parcial. Então nós precisamos sim retornar o estudo às obras básicas. A revista espírita, que quase não é estudada e que é rica de exemplos, tem um valor inestimável a revista espírita, que nos proporciona, que nos permite ter um contato maior com tudo aquilo que Kardec não pôde colocar nas obras básicas. É uma leitura muito edificante e nós precisamos mergulhar nesse estudo. Não é algo que nós façamos num determinado tempo, é algo que nós vamos fazer para o resto das nossas vidas, dessa e quem sabe de algumas outras. Na pergunta 802, visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso na humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Então, por que os espíritos não se mostram como um todo para sacudir a humanidade e para falar das verdades espirituais que nós aprendemos na doutrina? E eles nos respondem: desejarias milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o renegam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Cristo realizou vários milagres e ele conseguiu convencer a todos? Com certeza não. Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Aqueles que aconteceram coisas incríveis e ainda assim eles não acreditam. Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Então, ele dá as condições de nós estudarmos, aprendermos através da doutrina espírita todos os conhecimentos que precisamos para desenvolvermos a nossa moral. Agora, vai depender de cada um trabalhar por conta própria, pegando essas ferramentas que nos foram dadas para fazer o nosso aprendizado. Não vai ser um todo, não vão ser todos ao mesmo tempo. A evolução é individual. O despertar da consciência é individual. Até mesmo a forma de assimilarmos as coisas é completamente individual. Nós podemos todos estar lendo o mesmo livro e termos interpretações e visões diferentes desse livro. E assim nós vamos cada um fazendo o seu processo. Podemos nos reunir, devemos nos reunir para estudarmos juntos, para trabalharmos juntos, para nos dedicarmos juntos a uma determinada tarefa. Isso sim, isso é muito louvável. Mas o aprendizado real vai se dar no nosso mundo íntimo. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.